Olá, bom dia, bem-vindo à leitura de Romanos. Estamos no capítulo 5, Vitalidade da Justificação Cristã. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória dos filhos de Deus. E não somente nessa esperança, mas também nas tribulações nos gloriamos, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, esperança. E a esperança não traz confusão, porque a caridade de Deus está derramada em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A que fim, pois, quando nós ainda estávamos enfermos, morreu Cristo, no tempo prescrito por uns ímpios? Porque apenas há quem morra por um justo, ainda que algum se atreva talvez a morrer por um bom. Mas Deus faz brilhar a sua caridade em nós, porque ainda quando éramos pecadores em seu tempo, morreu Cristo por nós. Pois muito mais agora, que somos justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira por ele mesmo. Porque se sendo nós inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não só fomos reconciliados, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem agora temos recebido a reconciliação. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado nesse mundo, e pelo pecado a morte, assim passou também a morte a todos os homens por um homem, no qual todos pecaram. Porque até a lei o pecado estava no mundo, mas não era imputado o pecado quando não havia lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, e ainda sobre aqueles que não pecaram por uma transgressão semelhante à de Adão, o qual é figura do que havia de vir, mas não é assim o dom como o pecado. Porque se pelo pecado de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, que é Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como o pecado por um. Porque o juízo, na verdade, se originou de um pecado para a condenação, mas a graça procedeu de muitos delitos para a justificação. Porque se pelo pecado de um reinou a morte por um só homem, muito mais reinarão em vida por um só, que é Jesus Cristo, os que recebem a abundância da graça e do dom e da justiça. Pois assim como pelo pecado de um só incorreram todos os homens na condenação, assim também pela justiça de um só recebem todos os homens a justificação da vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem foram muitos feitos pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. E sobreveio a lei que abundasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou para a morte, assim reine também a graça pela justiça para a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros.